Bom, nessa semana nós estamos vivendo, foi na segunda-feira, mais precisamente o dia, mas a semana, né, do meio ambiente está sendo comemorada mundialmente, foi instituído pela ONU, né? E a gente ouviu na segunda-feira aí um aspecto relacionado a isso que é muito forte aqui em Tupã-Seretão, o projeto Respira Tupã. E também, já há anos, a gente tem recebido a visita, durante esse período, né, que se comemora essa questão do meio ambiente, do presidente do Clube Amigos da Terra, hoje não só presidente do Clube Amigos da Terra, também vereador e vice-presidente da ProSoja, que foi criada ontem aqui em Tupã-Seretão, o Almir Rebelo de Oliveira, né, que nos ligou nessa semana aí, colocando-se à disposição para a gente conversar, e nós, conforme a agenda dele e a nossa encaixou aí na quinta-feira, conversamos na quinta, não, estou aí na quinta-feira. E efetivamente está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o meio ambiente, né, e, claro, outros aspectos que envolvam a atividade do Clube Amigos da Terra e do próprio Almir aqui no nosso meio. Bom dia, Almir Ribeiro, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem. Meio ambiente é um aspecto que você gosta muito, tem pautado ele em muitos aspectos da sua vida. Aliás, o Clube Amigos da Terra, que foi a instituição que mais lhe projetou, digamos assim, nasceu com esse fito, né, equilibrar a questão do meio ambiente e da produção, o uso do ambiente para o agronegócio, enfim, essa questão que naquela época era muito polêmica, ainda é hoje, mas naquela época era muito mais, e o Clube Amigos da Terra soube fazer muito bem esse trabalho. Semana do Meio Ambiente, o que você pode nos comentar sobre o meio ambiente, especialmente aqui no nosso meio, meu? Bom, Miguel, esse é um assunto assim, apaixonante, né? Muito bonito falar sobre a questão ambiental. E como se comemora no mundo inteiro Semana do Meio Ambiente e da Ecologia, né? E eu faço questão de dizer que a ecologia e o meio ambiente não são a mesma coisa, são duas coisas. E a ecologia, por exemplo, é um ramo especializado da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. E o meio ambiente, o conceito mais completo que eu encontrei é que é o conjunto de condições que cercam o ser vivo. Claro que hoje nós temos, entendendo que as pessoas estão muito preocupadas com questões ambientais em todos os sentidos, e isso é bom, mas nós temos, se o meio ambiente é o conjunto de condições que cercam o ser vivo, tem o ambiente da agricultura, tem o ambiente da pecuária, o ambiente da indústria, do comércio, da política, da justiça, do Supremo Tribunal Federal. Que tá pesado. Que está pesado o ambiente lá. Então, só para nós ter uma ideia a gente tem noção da Rádio Tupã, do programa Variedades, tudo tem é uma questão ambiental, isso a cada momento, é o conjunto de condições que cercam o Miguel e o Almir, por exemplo, aqui hoje. Né? E o ambiente de Tupã, que é com essa chuvarada que teve essa noite, o ambiente de Tupã, que não plantou trigo ainda, o ambiente de Tupã, que é com a chuvarada, as estradas estão destruídas, né? E a propósito disso, Miguel, com essa preocupação ambiental e a importância que o ambiente tem para Tupã na produção, em tudo, a gente ontem conversava e hoje já conversou e o nosso presidente do Conrural, que é o Márcio Terceira Dias, está em Jari agora de manhã, ele deve estar vindo, e de tarde a gente deve se reunir e também discutir a questão ambiental de Tupã. E, se necessário, a gente, como Conrural, como todas as nossas entidades, ficar aí à disposição para apoiar, quem sabe até o poder público municipal, em alguma ação maior que provavelmente seja importante ser tomada. Por exemplo, uma decretação de estado de emergência, pela situação que está, com as transportes escolares, estradas, plantio de trigo, plantio de cultura de inverno, a situação toda complicada em Tupã em função no caso da agricultura, a principal atividade do município. Então, hoje à tarde a gente deverá conversar sobre isso, né? Mas voltando à questão do Clube Amigos da Terra, a gente teve assim, um foco maior na questão ambiental, a questão do solo para a produção agrícola, que é a base, e sempre vai ser, né? Então a gente tem um trabalho continuado, estudamos muito a questão do solo durante muito tempo, melhoramos, mudamos a realidade do solo, e é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, e à medida que a gente o tempo vai passando e novos técnicos vão surgindo, novas pesquisas estão acontecendo, e agora nós temos um desafio, porque Tupã-Seretã liderou a nível de Brasil
o início da retirada do sistema de terraceamento das lavouras. E hoje, com essa chuvarada toda, que o solo já está encharcado, ele não tem condição de absorver mais. E o pessoal está entendendo, em função de que já ocorre alguma erosão nas lavouras. Então o pessoal já entende que a gente deveria voltar a usar os terraços de novo. Isso nós não vamos concordar com isso, porque não é esse a forma mais eficiente de controlar uma erosão. Então vai ser um debate que vai ocorrer desnecessário, mas a gente vai ter essa discussão com segmentos, por exemplo, que sempre viram o plantio direto, a biotecnologia, com alguma restrição, com alguma dificuldade. E não apresentam para nós uma solução melhor do que o que a gente tem. E é um assunto bom para essa questão do ambiente de solo, a gente vai ter. Essas erosões que nós tivemos nos últimos dias foram consequência do quê? Porque nós não estamos vendo falar em erosões nos últimos anos. Aconteceu esse ano com mais intensidade. Não é que quando, Miguel, dá uma chuvarada do tamanho que dá, hoje, nessa noite deu 95 a 130 milímetros, né? E um solo já está encharcado, não tem como o solo absorver essa água, e essa água escorre. E o grande problema do terraço é que ele é um canal feito para tirar a água da lavoura. E nós queremos que a água fique na lavoura, o máximo, e o que não ficar, mas ela tem que sair natural. Tu não pode fazer um canal, porque em não havendo absorção, e tu canalizar, tu sabe o que acontece. Porque daí vira um volume enorme de água, e aí vai fazendo aquele buraco e aquele desastre, que o sistema de terraceamento sempre foi um desastre, porque ele não cumpriu a função nem de proteger e nem de tirar a água da lavoura. Então não é por aí. E a gente entende assim que a erosão sempre vai ter, mas a gente conseguiu trazê-la para uns níveis, digamos assim, suportáveis. Né? Então, só que a questão ambiental hoje envolve então o nosso ambiente de lavoura, mas ele tá muito politizado. Por exemplo, eu já falei várias vezes aqui que hoje as grandes questões ambientais do mundo, as verdadeiras não são encaradas e são inventadas outras. Por exemplo, o maior problema ambiental da humanidade hoje é a fome, que a cada 6 segundos morre uma pessoa de fome, e a segunda maior causa ambiental do mundo é doenças causadas por água poluída, água fecal, que causa, a cada 15 segundos morre uma pessoa por doença causada por essa água. E não é o produtor que causa esse problema. E para você, qual é o maior problema ambiental em Tupã? E aí, só para concluir, falando em conjunto de condições de conservível, eu entendo que no Brasil hoje o maior problema ambiental do Brasil chama-se corrupção. E em Tupã, por exemplo, nós temos hoje alguns problemas ambientais, que seria a questão do nosso solo. Ele está sendo tratado pelos produtores, e muito bem tratado. Nós temos questões ambientais com relação a lixo, com relação a esgoto em Tupã. E também tem um outro problema ambiental que me preocupa muito, que é a ineficiência da gestão pública. Para mim é um problema ambiental seríssimo no Brasil inteiro, isso, e por extensão até em Tupã. Nós tivemos na segunda-feira aqui a presença do Respira Tupã, e em síntese, a avaliação que o Respira Tupã fez foi de que Tupã Esteretã, no aspecto rural, está bem, mas no aspecto urbano tem problemas ambientais. Né? Você concorda com isso? Olha, a questão do projeto Respira Tupã, o nome Respira Tupã, ele é sugestivo, porque fala de respirar, né? De como é que Tupã respira. E se nós levar para o lado de que ar Tupã Esteretã respira um dos ares mais puros do mundo, o ar. Né? Agora, escapou do ar, vamos para o lado de um trânsito, de uma emissão de gases poluentes, que é o caso dos canos de descarga dos carros na nossa Vaz Ferreira. Provavelmente a Vaz Ferreira ela seja um local, um micro local de Tupã que seja altamente poluente. Isso é a questão do ar. E a questão do lixo é séria em toda a cidade, e a questão do esgoto é seríssima em Tupã. Porque daí sai de Tupã uma água poluída. Isso está aí para quem quiser ver. Tu está falando da água que sai, não da que a gente consome. Não da que a gente consome. Tupã, por exemplo, é um município que tem bastante nascentes, né? Nós somos aqui privilegiados em termos de nascente.
E essa água, enquanto em subsolo e tal, ela tem é uma água de qualidade. E é claro que a Corsã faz esse tratamento adequado e tal. Mas, no contexto do ambiente, que também é muito sério aqui em Tupã, uma questão ambiental, chama-se desemprego. Isso é muito sério. E aí nós tivemos aqui já um frigorífico maior da América Latina, com 1.000 empregos diretos. Nós tivemos aqui também uma FEPAGRO pesquisando muito, com grandes contribuições para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, do Brasil. Então são 2 ambientes que estão aí precisando que a gente seja mais eficiente no trato dessa questão, que é um problema ambiental também, no lado social. E nós vamos fazer isso, Miguel. Mas aí, com relação aos projetos, por exemplo, o Respira Tupã, eu ouvi da Julieta, por exemplo, uma posição dela de concordância com um movimento mundial que foi feito através do Al Gore, que ele é dono de uma ONG nos Estados Unidos, e ele chegou a publicar um trabalho chamado Uma Verdade Inconveniente, que para mim, por exemplo, e com todo o respeito que eu tenho pela Julieta, para mim é uma mentira inconveniente. Por quê? Porque ele acredita no aquecimento global. E esse aquecimento global eles entendem que é provocado pelos gases de efeito estufa, e esses gases, eles atribuem isso às indústrias que emitem esses gases, mas não tem coragem de admitir que quem mais emite gases de efeito estufa são os carros. Mas tu não vai dizer que é caro porque tu anda de carro. Então a gente culpa as indústrias e culpa os produtores rurais, dizendo que os produtores rurais são muito poluentes. Não são, aliás, o produtor rural não polui nada, praticamente nada dentro do contexto. E o Al Gore, ele ganhou tanto dinheiro com esse documentário dele chamado Uma Verdade Inconveniente, que ele construiu uma mansão, ele ganhou milhões de dólares com essa obra dele, e construiu uma mansão para viver muito bem, tranquilo, numa APP. E ele provocou um debate mundial, isso é importante, ele provocou esse debate. Mas a maioria dos cientistas concorda com ele. Existem alguns que não concordam, mas são minoria. A grande maioria, e não só os cientistas, a grande maioria dos países concordam com o Al Gore. E estão errados. A maioria dos cientistas estão errados, e a maioria dos países estão errados. E o Brasil está para assinar, Miguel, ele está para ratificar a posição da COP21, que ocorreu em Paris no ano passado, que determinou que é para o mundo mudar a sua matriz energética, não é para usar mais combustível fóssil nas máquinas agrícolas e em tudo, e é para usar energia alternativa. Olha, o mundo não tem condição de produzir energia alternativa suficiente para atender a demanda, e por um custo mais barato do que a energia que está aí hoje, que é a energia fóssil. Então, o que os americanos fizeram? Os americanos estudam muito bem isso, porque esse movimento do aquecimento global é um movimento orquestrado por ONGs internacionais, pagas muito bem pela Europa, para impedir o desenvolvimento dos países emergentes. Então, aí, quando os Estados Unidos, que tem a base da sua economia na agricultura e indústria, uma agricultura muito forte, e a agricultura ela é movida pela energia fóssil, então chegou o momento que o Obama e a Hillary já tinham fechado esse acordo que foi definido na França no ano passado, da COP21, que era para substituir a energia fóssil das máquinas agrícolas. E os produtores fizeram as contas e viram que isso ia quebrar os Estados Unidos. Então eles chamaram o Trump e disseram, olha, se tu não assinar esse acordo, nós votamos em você. E os Estados Unidos, nós vamos ter que se agarrar com o Trump para salvar a agricultura brasileira, porque a agricultura brasileira já é muito cara com o uso do combustível, que é o mais caro do mundo, apesar do Brasil ser produtor autossuficiente em produção. Mas a corrupção brasileira polui a economia, fazendo com que a Petrobras ela seja usada para roubar dinheiro público e encarecer o petróleo, que é para o povo pagar a conta da corrupção através, inclusive, do petróleo. Então, eu estou falando isso porque eu já faz muitos anos já participei de uma COP, Miguel. Em Curitiba eu participei de uma COP onde a ministra Marina Silva traiu o Brasil e nós fomos salvos pelo Paraguai. E agora o tratado lá da França, ele está na mesa no Congresso Nacional, porque os governos eles têm que ratificar no Congresso Nacional.
E o Brasil não pode cometer, o Brasil tem que seguir a política do Trump, que é para salvar a agricultura brasileira, e nós vamos trabalhar isso junto ao nosso Congresso, para impedir que o Brasil ratifique um acordo que não vai ser bom para o produtor rural, porque o produtor rural nosso, Miguel, não sabe que aqui no Rio Grande do Sul as mesmas ONGs que são a favor do aquecimento global e que estão com esse acordo definido lá na França, essas mesmas ONGs estão trabalhando no Banco Mundial para que o Banco Mundial só refinancie ou ajude algum financiamento no Rio Grande do Sul, se o governo, entre outras coisas, o governo do Estado, tem que fazer um tal zoneamento ecológico e econômico que é para ferrar o produtor rural. E nós não podemos entrar nesse jogo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só que nós temos que se agarrar e se defender. Tá porque certo. Se nós não se agarrar, Miguel, a questão do nosso Código Econômico e Ecológico, por exemplo, já teve um momento que Tupanciretã veio uma ordem lá do zoneamento agrícola que não era para plantar soja no solo arenoso. Nós se calçamos, não aceitamos isso, e fizemos mudar o zoneamento agrícola e transformamos Tupã no maior produtor de soja da região sul do Brasil. E também os mesmos do Al Gore, os mesmos do aquecimento global, diziam que no Rio Grande do Sul ia chegar um momento que não ia poder mais plantar soja, né? E aí essa mentira é tão evidente, mas a gente respeita a posição das pessoas. Elas têm a liberdade de pensar o que quiserem. Mas o Rio Grande do Sul, quanto mais quente e mais chover no verão, no ciclo da soja, maior serão as produtividades, como foi esse ano, que o Estado bateu o recorde de produção. Eu vou fazer um intervalo comercial, a gente já prossegue então falando sobre essa questão aí com o Almir Rebelo de Oliveira, que está aqui junto conosco. Nesta manhã nós falamos sobre a questão do meio ambiente. Estão chegando algumas questões para o Almir também, depois a gente vai encaminhar aqui para ele. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência do seu programa Variedades, com o patrocínio de Delta Sul. Lembrando que na Delta Sul você tem um secador de cabelos Gama profissional, modelo 2200, em 5 vezes sem juros de R$ 39,80 mensais na Delta Sul. Estamos também em nome de Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Farmácias Associadas em Tupã, a farmácia econômica na Avenida Rio Branco 437. Telefone 3272-1444. O apoio é de Rio Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupanciretã e região. O orgulho de ser brasileiro. Um rápido intervalo comercial. Eu já retorno.